contratou o Juliano, acertou a contratação do Juliano, e segundo a apuração do Flávio Ortega, repórter dos canais ESPN e Fox Sports, está tudo certo com Renato Augusto e Roger Guedes. A partir do momento que eles conseguirem a liberação com seus clubes, o Corinthians já tem tudo acertado, assina o contrato, segundo Ortega, grosso modo, acertou a liberação dos seus clubes, o contrato está assinado. É só mandar reconhecer a firma e os dois serão jogadores do Corinthians. Aí, para o torcedor do Corinthians sonhar, projetamos a escalação com a chegada desses três, né? Cássio, Fagner, João Vitor, Gil, Fábio Santos, meio de campo com Gabriel, Juliano, Renato Augusto, o Mosquito pela direita, Jô e o Roger Guedes, digamos ali, mais pela esquerda. Dá uma bela mudada, não dá não, professor Celso? O pessoal tem falado em melhora, né? Eu vou mais além. Eu também. Eu acho que o Corinthians simplesmente passa a ter algo que não tem hoje. O Corinthians tem um meio-campo inexistente em termos de criação ofensiva. Com esses jogadores, melhora muito. O preço desses jogadores é que é a grande questão, né? Tem essa coisa simplista de que são jogadores, o acerto é direto com eles, não é tão simples assim, não é só uma folha que encarece. A gente sabe das luvas embutidas, né? Tem muita gente ganhando luvas embutidas do futebol atualmente e nem merecendo muito essas luvas embutidas, mas elas já estão embutidas por um tempo, é preciso pensar nisso também, né? Agora, a diferença que eu faço é que simplesmente não é nenhuma questão de qualificação de elenco, é uma questão de elenco mínimo. O Corinthians precisava ter um elenco mínimo, está fazendo aí um sacrifício, dizem que à custa de um corte anterior na folha, mas também acho uma visão muito simplista. Eu vejo como um investimento de um mínimo para ter algum sossego garantido no campeonato. Não digo nem só em termos de rebaixamento, não. Digo em termos de repercussão, em termos de discussão, em termos do que é o futebol, no sentido de movimentar, de sair dessa pasmaceira. Isso pode até ajudar financeiramente, se o passo for bem dado, né? Pode ter dividendos mais para frente de uma campanha mais regular, talvez de uma Libertadores do ano que vem, que acho que é o máximo que dá para sonhar, pegando aquelas últimas vagas de rescaldo. É um time que vai começar a ser formado agora, com muitos jogadores que a gente também não pode esquecer, não são jogadores para agora, né? Quem vem da China já demora bastante para pegar o embalo. Quem vem da China na condição desses jogadores, que não atuam há 8, 6 meses, e talvez até por isso o Corinthians tenha tido essa vantagem, me parece claro isso em relação ao Renato Augusto. Se fosse um Renato Augusto mais nos cascos, o Flamengo entraria com mais força nessa disputa. Não foi o que aconteceu, isso até favoreceu o Corinthians, mas eu vejo assim, eu vejo como a sedimentação do mínimo para ter um pouco de sossego, porque o time atual do Corinthians realmente deixa muito a desejar em termos de criação. Eu só acho que o Celso tocou nos pontos essenciais aí. Nós estamos falando de um Corinthians que, tecnicamente, né, era um time que a gente sabia desde o começo da temporada que não ia brigar por título algum, porque o time não lhe permitia isso, embora seja um time para ficar no meio de tabela. O Duílio falou que, cara, vai ser isso, a gente vai nessa pegada até o fim da temporada, porque precisamos ser responsáveis e tudo mais. O mesmo discurso que o Andrés tinha usado no ano anterior e que depois não cumpriu, né? O Andrés disse uma coisa, começou fazendo essa coisa, mas rapidamente o Corinthians já tinha sido o time a mais contratar. Existe, como disse o Celso, essa explicação de que os cortes que o Corinthians fez na sua folha salarial são suficientes e mais do que suficientes para fazer essas 3 contratações. E se isso for verdade, eu acho que o Corinthians acaba, a gente não pode negar, fazendo um ótimo trabalho, né? Do ponto de vista de reformulação do elenco, tirando, né, limpando o elenco de jogadores que já não lhe serviam mais e contratando 3 peças que teoricamente tem muito a acrescentar para o time. Mas isso precisa ser claro, isso precisa ser transparente, isso precisa ser verdade. E acho que o Corinthians aí precisa ser transparente na comunicação em relação a isso. É engraçado como aqui os clubes acham que nada precisa ser divulgado em relação a números específicos, porque, claro, existe a confidencialidade do contrato com os jogadores especificamente.
Mas algumas coisas, né, quando você não fala de salário, por exemplo, você não precisa divulgar especificamente o salário de um ou outro cara. Então o Corinthians poderia, por exemplo, fazer algo muito parecido com o que o Atlético Mineiro, um outro clube que vem sendo muito criticado por gastar o que não tem, o que o Atlético tem feito. O Atlético, né, você pode discutir uma série de coisas, se esse é o melhor caminho ou não é, mas o Atlético tem sido transparente na comunicação em relação às suas dívidas, recentemente em relação à negociação, acho que foi do Gabriel, zagueiro, né? Dizendo ali, olha, foi vendido por tantos milhões, 80% vai para X, 20% vai para Y, o Atlético fica... Isso é importante. Isso é importante e ressalto, se for verdade o que está se falando, que toda a limpeza de elenco e da folha salarial é suficiente para contratar esses 3 jogadores, não só vai ser uma verdade, mas vai ser uma verdade que nos levará a dar parabéns à diretoria do Corinthians. Só que não pode ser um papo, né, de que assim, você viu a água subindo, chegar no pescoço e falar, não, vamos torrar dinheiro aí, porque se a gente sabe que futebol é assim, se não... Então, acho que o Corinthians tem a oportunidade de mostrar que esse é um trabalho bem feito e que é um trabalho que ao excluir alguns jogadores do elenco, ao se livrar de alguns salários, permitiu que ele contratasse esses 3 jogadores. Do ponto de vista técnico, sinceramente, eu acho que não dá para discutir. Você pode ter dúvidas em relação a Juliano e Renato Augusto, como eles vão chegar, mas a gente sabe do potencial deles. E o Corinthians tem aquela história. Acho que nenhum corintiano espera ver o time campeão brasileiro nessa temporada. Se eles chegarem, eles vão ter tempo para estar no seu melhor condicionamento físico na próxima temporada, que me parece ser o principal objetivo.